Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar todos de pé e vamos em adoração ao Senhor orar por este momento. Peço aos irmãos que fechem os olhos para estarmos em oração agora ao Pai. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e adorado é teu santo nome, Senhor. Nos colocamos agora diante do Senhor, Pai, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e foi o Senhor quem marcou esse encontro hoje, Pai. Neste momento, Pai, sabemos que o Senhor já se faz presente aqui, Pai, então estamos aqui para te adorar, para nos render perante a tua presença, Pai, reconhecer que somente o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e que não há outro Deus a não ser o Senhor. Senhor, receba, Senhor, essa oração, Pai. Que seja, Senhor, uma oração vinda do fundo do nosso coração. Entregamos esse culto nas suas mãos, Pai. Que o Senhor esteja dirigindo cada momento, Pai. Que cada coração que esteja aqui dentro da igreja, Pai, esteja aberto como um terreno fértil para que a sua boa semente, Pai, possa frutificar e gerar muitos frutos. Em nome de Jesus, Pai, entregamos cada vida, cada família que é representada na sua presença, Pai. Que o Senhor esteja abençoando e que os corações, Pai, estejam abertos para o Senhor. Derrame da sua graça, Pai, e fale, Senhor, abertamente aos nossos corações. Que nada venha atrapalhar, Pai, a sua palavra, Pai, mas que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja aberta para o Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Louvamos Jesus. Te honra, glória a Deus. Nós te exaltamos com a nossa vida, a nossa alma, Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos, ó Deus. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai que Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
todas as coisas. Queremos declarar o nosso amor a Ti, a nossa adoração a Ti, Jesus. Quero Te amar mais, Senhor, declare. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Nós queremos, Jesus. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar. Quero Te amar mais, Senhor. Toda adoração a Ti, Jesus. Toda exaltação a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Este é o desejo do nosso coração. Desejo e desejamos amar mais a Deus, amar mais ao Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, queridos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos aqui nessa noite. Tome seu assento por um momento, por favor, queridos. Que alegria estarmos juntos adorando ao nosso Criador, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, que não nos deixou órfãos, mas deixou uma promessa, o Espírito Santo, para nos ajudar todos os dias de nossas vidas. O Consolador, que vai nos guiar a toda a verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, a partir de amanhã, nós iremos durante este mês de novembro, às quartas-feiras, dedicarmos um tempo de oração, especialmente para os profissionais da área da saúde. Todas as quartas-feiras tem sido especial. Temos orado, como mês passado, pelas escolas, oramos por um despertamento nas escolas, pelos professores, suas famílias, todos aqueles que cooperam, contribuem diretamente com a educação, oramos pelos alunos, seus familiares, e neste mês nós iremos dedicar em oração, ainda que seja um período simples e breve, mas de grande importância. Eu quero chamar você para estar comigo aqui, às 6h30 nós vamos orar até às 7 da manhã, e logo nós iremos ter um café, e assim seguiremos nosso dia abençoado. Abençoado, tenho certeza, será o encontro do fruto maduro, que não acontecerá nessa quinta-feira, como de costume, a primeira da semana, mas sim na segunda quinta-feira, dia 13. Lembrando que é às 14 horas, e você que tem 60 a mais, ou alguém da sua casa, sua família, é convidado a participar dessa tarde tão especial, com um tema tão importante, o poder da oração. Já está sendo tudo preparado através da rede do Fruto Maduro e com certeza em oração. E em oração está também sendo preparado um encontro para casais. Atenção, casais. Coloquem na sua agenda, de 20 horas, dia 22, às 20 horas, nós teremos um encontro todo especial aqui para os casais. É gratuito. No entanto, precisamos que você faça a inscrição, seja pela secretaria ou durante a semana, pela secretaria, enviando o seu WhatsApp, né? Você pode fazer isso no encerramento do culto, lá no balcão de informação, tá certo? Unidos por Deus, vivendo um só propósito. Olha que tema especial, o Valdernir, a Rosângela prepararam com tanto carinho, e temos certeza que vai ser muito especial esse último encontro da rede de casais este ano. E encorajo vocês a estarem aqui, vai ser um tempo muito especial. Quero chamá-los lá de pé neste momento, e nessa oportunidade, enquanto louvarmos ao Senhor com canções de adoração, também faremos isso através do louvor financeiro, através dos dízimos, através de nossas ofertas, aquilo que você sentir no seu coração de contribuir de uma forma generosa, manifestar sua generosidade, a sua gratidão ao Senhor. Enquanto louvarmos ao Senhor, faça isso, saindo do seu lugar e fazendo isso sempre com alegria ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tudo vem das suas mãos, e reconhecemos que o Senhor é o dono do ouro, da prata, riquezas e glórias estão nas tuas mãos. Nós reconhecemos que o Senhor é tudo o que precisamos e necessitamos, Senhor. Nós oramos, Senhor, continue suprindo as necessidades da tua igreja, dos meus irmãos. Continue abençoando, Senhor, prosperando o teu reino sobre essa casa, sobre essa família.
Pai, nós abençoamos para que o Teu nome seja glorificado através dos testemunhos. E agora, Senhor, um ato de fé, de gratidão, nós queremos devolver a Ti os dízimos e expressar, ó Deus, um louvor financeiro através das ofertas. Seja em todas as coisas o Teu nome exaltado, em o nome de Jesus que oramos. Amém e amém, Senhor.
Sustenta. Esse é o Deus em que nós temos, em que nós podemos confiar. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, aquele que nos traz esperança em meio ao caos, em meio à guerra, Senhor. Nós podemos confiar em Ti, Jesus. Nós podemos descansar em Teus braços, descansar, Senhor, em Teus braços de amor. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos Tua presença, Jesus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida, merecedor da nossa adoração, Jesus, merecedor do nosso louvor, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és o que minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És meu Salvador, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou,
receba essa adoração, receba o louvor da tua igreja, Jesus. Santo tu és, Deus. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, viu, meus irmãos? Céu de louvor, vocês são bênçãos, queridos. Glória a Deus pelo engajamento, pela inspiração, que nos traz a alegria de louvar ao Senhor. Meus irmãos, nessa noite nós iremos continuar falando sobre este tema que para mim tem sido muito abençoado, abençoador demais. E se fosse você? Até aqui, nós ouvimos algumas mensagens, falamos, se fosse você, no lugar de Adão e Eva, desobedeceria a Deus? E ali falamos de tantos outros personagens bíblicos que nos traz também lições da parte de Deus e temos aprendido muito. Com José, falamos recentemente sobre Josué, sobre Caleb, que foi a mensagem da semana passada, mas nessa noite eu quero falar, e se fosse você no lugar de Elimeleque? Você tem ideia quem foi Elimeleque? Alguém? Meu Jesus! Bom, nós temos que saber, se fosse no lugar de Elimeleque, mas quem foi Elimeleque? Agora deixa eu te perguntar, vocês já ouviram falar sobre Ruth? Agora sim, tem uma associação. Está esse personagem, este homem, Elimeleque. E exatamente o livro de Ruth, e eu chamo você para abrir sua Bíblia, por favor. Nós iremos ler Ruth, do capítulo 1, verso 1 ao versículo 7. Ruth, no capítulo 1. Nós estamos, talvez, acostumados a ouvir alguma mensagem quando se fala do texto de Ruth, ou do livro de Ruth, da história dela, que de fato é impactante. É inspirador a fé de Ruth, a atitude que ela teve de servir, adorar a Deus, principalmente por se tratar de uma estrangeira. Ela decidiu servir a Deus. No entanto, antes, há muitos ensinamentos da palavra do Senhor que nós temos que também tomar conhecimento, entender. Até chegar em Ruth, muitas coisas aconteceu, principalmente com este homem, que era até então o líder da família, Elimeleque. Ele era o líder de uma família, e eu quero ler para vocês, nós vamos ler alguns versículos, queridos, mas antes, mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós oramos que o Senhor nos dê entendimento, revelação, Senhor. Nós oramos, ó Deus, que a Tua palavra, cremos que ao ser proclamada, ela não voltará vazia, mas ela cumprirá os Teus desígnios. Senhor, nos abençoe nessa noite, com revelação da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha como um pão para o faminto, ela venha como água para os sedentos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler os 3 primeiros versículos. Você pode acompanhar aqui através do telão ou também na sua Bíblia. Vamos ler a princípio estes 2 versículos. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Deixa eu explicar
algumas coisas para vocês antes de continuarmos a leitura, queridos. Umas coisas muito importantes. Nos dias em que os juízes julgavam, isso por quê? Depois de Josué, que foi o sucessor de Moisés, Israel passou a ser liderado através de juízes e algumas juízas também. Então, eles se perderam muito no entendimento, porque diz o livro de Juízes que eles faziam cada um conforme ele entendia, porque não tinha rei. Então o povo achava o que fazia melhor, e de fato o povo de Israel estava vivenciando neste contexto um juízo de Deus sobre a terra. O juízo ou disciplina de Deus vinha através do prevalecimento dos inimigos contra Israel, ou quando o Senhor permitia um período de escassez. E aqui há um período de escassez, porque Belém de Judá, que significa a casa do pão, não havia pão, havia fome na terra. E este homem, ele que era de Belém, ele tomou uma atitude, mas antes é importante saber o significado de Elimeleque. O nome dele significa Deus é meu rei. Deus é o meu rei. Ele tinha uma esposa e quantos filhos? 2 filhos. Agora, se você ler sem entender qual foi o problema aqui do fato de eles deixarem Belém de Judá, por quê? Houve um tempo de escassez. E para onde que eles foram? Eles foram para uma terra de Moabe, os moabitas. O Senhor havia deixado bem claro que não era para ter aliança com os moabitas. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló, que perdeu a linhagem de Ló no caminho, transgrediram contra a lei de Deus e levaram muitas vezes o próprio povo de Israel a pecar, a idolatria, fizeram o povo de Israel a pecar. E quando eles estavam saindo do Egito em travessia para Canaã, este povo muito atrapalhou a jornada do povo de Israel, e Deus já havia falado para não ter sequer conexão, contato, aliança com os moabitas, porque de alguma forma eles eram inimigos do povo de Deus. E Elimeleque, ele pega a sua esposa e os meninos e vão morar exatamente no lugar que Deus disse para não estar. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Continuando a leitura. Verso 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Verso 5, depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Verso 6, então Noemi, o que ela fez? Ela voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as suas noras estavam com ela, enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá. Até aqui, queridos, eu não vou seguir a leitura, porque é onde começa a falar de uma outra protagonista, que é Noemi, ou melhor, que é Ruth, que tomou uma decisão tão importante. Eu quero deter com vocês aqui e falar um pouco sobre as atitudes de Elimeleque, até que entendemos o seguinte, que houve uma tragédia nessa família. Imagina um cenário:
o lugar que Deus havia prometido que iria abençoá-los, estão passando por uma fase de crise, uma escassez, seja um juízo de Deus. Agora, ele toma uma iniciativa diante de um problema. Surgiu uma necessidade, ele como homem, como esposo, como pai, quer fazer alguma coisa. E o que ele vai? Ele vai para Moabe, exatamente onde Deus havia falado para não ir, mas em nenhum momento ele havia consultado a Deus. E chega lá, as coisas tudo deu errado. De repente, essa mulher se depara com uma triste tragédia. O marido, que até então, aquele que estava sustentando, nós vamos ficar lá por um tempo só, falece. Aí segue, supera o luto, aí os filhos se casam com moças que pertenciam àquele lugar. E para a infelicidade dela, os 2 filhos também faleceram, morreram os 2 filhos. Agora ela viúva, sem os filhos, somente com as noras, e por um determinado tempo depois, ela volta para o lugar que não devia ter saído. O que isso tem para nos ensinar, irmãos? O que essa história tão impactadora tem para falar aos nossos corações? Eu confesso que o Senhor abriu meus olhos, meu entendimento, quando eu li exatamente até o versículo 7. Eu não tinha pensado tanto na importância da atitude de Elimeleque. Como ele foi um homem que tomou decisões erradas diante de crises. Como ele tomou uma decisão errada e como isso afetou toda a sua casa. Porque quando ele saiu do meio da sua terra, ele deixou também lá o povo de Deus. Ele saiu diretamente do centro da vontade de Deus. Ele deixou a vontade de Deus, onde o Senhor havia estabelecido para ele estar. E assim, ele segue pelo seu próprio instinto, pela sua própria vontade, e entanto ele disse que ia ficar lá só um tempo, porém nunca voltou para casa. Nunca conseguiu voltar mais para a sua terra. Isso chamou muita atenção, irmãos meus. Mas diante disso, queridos, quando os problemas surgem em nossa vida, o que fazer? Porque surgiu um problema muito sério aqui nessa cidade, ou nessa nação, mas especialmente afetou essa casa, afetou essa família. Se você olhar atentamente comigo, por favor, no versículo 1, vai apontar para mim, para você, qual era o problema que surgiu. Houve o quê? Fome na terra. Surgiu uma necessidade. Agora o que fazer? Irmão, se tem uma coisa que é inevitável acontecer conosco, são problemas do dia a dia. Isso é com aquele que serve a Deus, como aquele que não serve. Acontece. E surgiu realmente um problema, e o que fazer diante de situações em que nós nem sequer imaginamos acontecer? O que devemos fazer? Poderíamos até considerar o que não devemos fazer, porque foi exatamente o contrário. Tudo que Elimeleque fez é exatamente o que não devemos fazer quando surgem problemas em nossa vida, quando surgem as crises, quando surge alguma necessidade. A primeira coisa que nos faz entender, queridos, que nós jamais devemos fugir de um problema, porque isso não se resolve. Foi o que ele fez. Ele pelo menos tentou fazer. Ele fugiu. Olha, aqui está uma escassez, mas eu soube que naquela terra, naquele lugar, lá tem pão, tem comida, vamos para lá. Ou seja, vamos evitar essa tempestade, vamos fugir dela. Uma das coisas que já nos ensina, irmãos meus, é que problemas não se resolvem fugindo. Muitas pessoas tentam fugir. Sabe que muitas pessoas fogem e muitas vezes não vêm para a igreja como um lugar de refúgio, mas como uma fuga. Vêm para a igreja como uma forma de fuga quando querem fugir das consequências do pecado.
Uma coisa, queridos, é nós encontrar este lugar onde estamos, encontrar refúgio, vir para cá e ter refúgio, a presença do Senhor, quebrantar nosso coração, e ter refúgio é ter certeza que o Senhor vai me ajudar, pela graça e misericórdia dEle, a enfrentar a realidade lá fora, a enfrentar as tolices as quais eu semeei, e agora eu tenho que colher. Então eu vou para um refúgio, um lugar em que eu não serei julgado, mas eu vou precisar enfrentar a realidade lá fora. Isso é refúgio. Agora, eu preciso estar na igreja porque as coisas estão apertadas, as coisas estão difíceis. Aí vamos, uma fuga. Igreja não é lugar de fuga, queridos. E se essa é a motivação de buscarmos ao Senhor às terças-feiras ou aos domingos, outros dias, é algo que nós vamos estar tentando somente fugir de coisas que nós temos que enfrentar. E como se enfrenta consequências de pecado? Em arrependimento, em confissão, em quebrantamento, em admitir, eu pequei. É isso que enfrentar, irmãos. Quando surgem necessidades, surgem problemas em nossa vida, jamais iremos conseguir resolver fugindo. Jamais iremos conseguir resolver fugindo, queridos. E às vezes tentamos fugir ali, fugimos para lá, mudamos de cidade, vamos para tal lugar, mudamos de endereço, para fugirmos. Mas como fugir daquilo que muitas vezes está cativo dentro de nós, está dentro da gente? Como fugir de você mesmo? Fugir de uma lembrança que, hora e outra, fica te consumindo. Não se resolve, irmãos, fugindo. Não se resolve. E o que nos ensina, quando olhamos também neste texto, meus irmãos, que todo o problema que surge leva a uma necessidade de tomar decisão. Elimeleque, como pai e esposo, ele tomou uma decisão diante de uma necessidade. No entanto, ele tomou uma decisão errada. E decisão errada, queridos, nós temos que entender que afeta a família. E como afeta a família? Ele foi, não somente assim, olha, eu vou lá, vou prover o pão, vou trazer para casa, eu vou ficar um tempo. Não, ele foi. Isso, ele levou também junto a própria família, a mulher e os seus 2 filhos, e eles deixaram o lugar que jamais deveriam deixar, que era Eufrates, de Belém, de Judá. Eles jamais deveriam ter deixado este lugar que o Senhor havia prometido de suprir, de guardar a vida deles. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a abandonar o lugar em que Deus nos colocou quando vem as crises, ou vem dificuldade. Mas quem garantiu para você? Quem garantiu para você que pelo fato de você viver no centro da vontade do Senhor, isso não significa que você vai ter lutas também? Que você está a fazer a coisa certa aos olhos de Deus, não significa que isso vai ser zona de conforto, queridos. Não significa que vai ter situações ou dias que nós iremos ser provados e tentados, para saber até onde está o nosso coração, até onde está a nossa confiança, se confiamos realmente, se Deus é o Senhor de nossas vidas, se Ele vai suprir realmente a nossa necessidade. Vem para revelar nosso coração, queridos. A prova veio sobre essa família. O que eles fizeram? Tentaram fugir, e levou a família. Foi uma decisão errada, e isso, irmãos, como tem consequências, e olha só o resultado, queridos, que a decisão errada que afetou a família, e não somente a família, eu preciso destacar aqui, e levar você também a entender comigo isso, que afetou o futuro dessa família. Preste bastante atenção, queridos. Aconteceu uma infelicidade tão grande, porque até então a intenção era ir por um tempo apenas, e verso 3 vai dizer, algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, não sabemos do que, qual o motivo ele morreu, e preste atenção, queridos, e ela ficou sozinha com os 2 filhos, ela ficou sozinha com os 2 filhos,
Ele que tomou a iniciativa de levar toda a família para um lugar que não era da vontade de Deus, não era o centro da vontade de Deus. O que você faria no lugar de Elimeleque neste momento? Ao ser tentado, ao ser provado a sua fé, você vai tirar sua família da presença de Deus? Você vai sair da presença do Senhor e levar sua família junto? Elimeleque fez isso, tirou a família dele do centro da vontade de Deus. E como vai sustentar as coisas, como a vida vai desfrutar da vida? Não, interrompeu de alguma forma. Este homem morreu, e o pior, deixou desamparada a família agora. Por um lado, ela sentiu o consolo ou o conforto, porque ainda tinha os filhos. Mas diz o texto, que os filhos se casaram, passou-se um tempo, isso já era um período de quase 10 anos. E olha só, meus irmãos, como que isso nos choca muito quando pensamos no cenário, que isso foi uma história real, foram sofrimentos reais. Olha só o versículo 5, ela estava consolada porque tinha pelo menos 2 filhos, mas o que aconteceu, irmãos? Novamente ela ficou sozinha, e infelizmente não teve a companhia dos filhos, sem os 2 filhos e sem o marido, sozinha. Irmãos, nós falamos muito aqui de Ruth, mas Noemi, para mim, é uma mulher de muita fé, que teve a aprender a depender de Deus e conhecer a Deus, porque olha o sofrimento que ela passou, além de perder o marido, agora os 2 filhos, e ela se vê agora sozinha. Há decisões, irmãos, que podem prejudicar nossa família. A decisão, meu querido, que você toma pode afetar a sua casa. A decisão, minha querida, que você toma pode afetar a sua casa e o futuro dos seus filhos. E ela se vê sozinha. Você imagina o cenário, o sofrimento, a dor? O que me chama a atenção, irmãos meus, quando olho nessa palavra, essa informação não pode passar despercebido. No versículo 4 vai dizer que eles ficaram lá quase 10 anos, 10 anos, fora da vontade de Deus, pelo fato deles estarem morando em Moabe. Ali significa o lugar de rebeldia, lugar que estão vivenciando fora da vontade de Deus. 10 anos, 10 anos, e sabe o que me chama a atenção, meus irmãos queridos? O que sobrou após 10 anos de desobediência? Ou quais foram as consequências nessa família, por estarem em rebeldia durante 10 anos? É muito tempo, hein? Sabe o que sobrou, irmãos, resumindo a história? Isso aqui, 3 viúvas solitárias e 3 túmulos israelitas numa terra pagã. Este foi o resultado, irmãos. Se isso aqui não traz um senso de seriedade, o preço que podemos pagar ao sairmos da vontade de Deus, irmãos, eu não sei o que é mais suficiente para convencer. Se a palavra de Deus, se isso aqui não for um alerta para mim e para você, que ao sairmos da vontade de Deus, e quanto mais insistirmos em ficarmos fora da presença do Senhor, irmãos, não teremos uma história bonita para compartilhar como essa história. Não tem um fim bonito, uma história bonita, pelo menos não nessa família. Que fim trágico, de uma família que deixaram sendo a vontade de Deus, e foram viver para si mesmos, viver para si mesmos, e no fim de tudo, irmãos, 3 viúvas solitárias, 3 túmulos israelitas, numa terra pagã. O preço da desobediência, irmãos, e a Bíblia nos traz muitas referências sobre isso. 10 anos, isso me chamou bastante atenção, porque a Bíblia faz menção várias vezes sobre tempo. Nestes versículos que nós lemos, fez menção algumas vezes sobre o tempo.
ficaria ali por algum tempo. Foi a decisão que ele tomou. É assim, irmãos, que nós caímos numa frieza espiritual. Não, eu vou me acomodar só por um tempo, eu vou me afastar da igreja só por um tempo, eu vou deixar de orar só por um tempo, eu vou, final de ano, né, eu vou deixar um pouco aí as coisas de Deus. Cuidado com isso, queridos. O inimigo mais aproveita em momentos que nós não vigiamos, irmãos. Quando não vigiamos, quando baixamos a guarda, aí aquilo que seria um final de semana tornou-se 2 finais de semana, já foi um mês. E sabe o que é perigoso? Chegar um tempo em que já não mais faz falta a presença de Deus, em que já não faz falta, já não faz mais falta um ambiente profético como esse, já não faz mais falta um ambiente de comunhão, já não faz mais falta essas pessoas, o reino já não faz falta. 10 anos certamente se adaptou com uma cultura local, foram esquecendo coisas essenciais de Deus. Essa é uma consequência, irmãos. Meu Deus, quanto tempo, irmãos. Quanto mais tempo insistirmos fora da vontade do Senhor, irmãos, mais estaremos vulneráveis, queridos. Porque eles ficaram sabendo que Deus havia lembrado seu povo, e a terra que era a casa do pão, Belém de Judá, Deus estava suprindo, estava abençoando. E assim, o que aconteceu? Ela voltou. Isso me chama bastante atenção, meus irmãos. Aqui nos traz uma palavra que, quando percebemos que estamos afastando a presença do Senhor, não existe outro caminho senão voltar para Ele. Olha só o verso 6: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia lembrado seu povo. Lá em Moabe ouviu-se dizer que Deus estava abençoando seu povo. Certamente ela lembrou de Deus. E sinceramente, irmãos, eu não imagino menos que isso, que fez certamente algumas conclusões. Por que saímos de lá? Eu imagino algumas indagações. Será que iríamos passar por todo esse sofrimento? Será que iríamos passar por uma tragédia dessa se tivéssemos mantido nosso coração lá? Estava passando por um momento difícil, sim, na presença de Deus, mas não deveríamos ter saído jamais. Porque uma coisa é, irmãos, passarmos por dificuldades, por algumas crises na presença de Deus. Agora, sair da presença do Senhor, irmãos, isso é a pior coisa. Porque eu considero que é insuportável passar, seja as aflições dessa vida, irmãos meus, sem a presença do Senhor. Sem a presença, irmãos. Sem uma convicção do Espírito. Sem a certeza dEle. E ela entendeu isso, irmãos. Noemi, ela voltou para o lugar da bênção. Ela voltou para a presença de Deus. Ela voltou, ainda que sozinha, agora com as suas noras. Isso certamente levou ela a refletir muito, e isso não mudou muito a história. Essa história de família não mudou muito hoje, de ver pessoas que, quando se afastam da presença de Deus, sempre alguma coisa vai morrer nela. Vai morrer a alegria, vai morrer a perspectiva, vai morrer a pureza, vai morrer aquelas chamas, vai esfriando. Voltar para a casa de Deus, ou voltar para o lugar da bênção, irmãos. Isso é o nosso lugar que Deus nos deseja que estejamos. Amém, queridos? Eu preciso concluir. Enquanto isso, os irmãos, por favor, pode vir aqui por gentileza. Se fosse você no lugar de Elimeleque, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua decisão diante dessa história que tentamos comunicar de uma forma tão objetiva, mas talvez nunca tínhamos parado para pensar em Elimeleque? Merece sim nós continuarmos uma pregação, falar sobre a atitude de Orfa e de Ruth, o que elas tiveram, o que elas tomaram,
Mas diante deste contexto, irmãos, de Elimeleque, qual seria a sua decisão? O que você faria no lugar de Elimeleque? Agora, entendemos que ele estava passando por um problema, surgiu, e ele levou toda a família para fora da presença de Deus. E agora, os problemas não mudaram. Hora e outra nós passamos por alguma escassez, por algum tempo difícil, por uma sequidão, parece que nossa alma se entristece, e muitas vezes sem ter motivo, ou por algum momento nós nos tornamos críticos demais. E o que fazer diante disso? Você vai levar sua família para fora da presença de Deus? Vai tomar decisões sem consultar a Deus? Sinceramente, irmãos, Elimeleque, nenhum momento ele colocou Deus nessa decisão, não chamou Deus para tomar uma decisão com ele, foi por conta própria, foi por uma necessidade de fazer alguma coisa. Cuidado com isso. Muitas vezes nós podemos sofrer consequências duras por sentir uma pressão de fazer alguma coisa, mas enquanto não ter uma clareza, uma direção do Senhor, é melhor não fazer, é melhor ouvir o Senhor, é melhor ouvir a voz de Deus, porque, irmãos, passa, coisas que podemos sentir em nossa vida hoje, irmãos, isso passa. A questão é o que nós vamos fazer, porque essa mesma terra que estava vivenciando uma escassez, estava prosperando, ao ponto que 10 anos depois, ela voltou, porque sabia que era o lugar que ela jamais deveria ter saído. Sabe, meus irmãos, tem coisas que vai passar, o problema é o que nós vamos fazer enquanto isso, o que iremos fazer enquanto isso. E nessa noite eu quero orar com você, quero chamar você nessa noite. Está sendo tentado a deixar a presença de Deus, abandonar o lugar que o Senhor te colocou para estar, seja por qualquer desconforto, seja por algum momento que está passando, seja por um desânimo, por uma tristeza. Qual é o motivo? O que distraiu você dos olhos que estavam fitos em Jesus? O que o distraiu? Qual o pecado? Ou qual circunstância? Em nome de Jesus, não saia da presença do Senhor por nada. Não devemos sair da presença do Senhor, irmãos, haja o que houver, seja as piores crises, porque com o Senhor tudo isso se reverte e se reverterá um dia em testemunho. Todas as nossas crises, ao estar na presença do Senhor, irmãos, isso tem um propósito de reverter até mesmo em testemunho. Mas quando saímos da presença do Senhor, meus irmãos, nós não iremos ter um testemunho para compartilhar, nós teremos uma história triste como essa que nós ouvimos nessa noite. Só de pé, por favor, meus irmãos queridos. Quero chamar também os meus irmãos, o ministério de intercessão, que estarão posicionados aqui na frente, por favor. Nós vamos orar, primeiramente com você, que nessa noite entendeu, Senhor, é comigo, a Tua palavra encontrou meu coração, ela veio como uma flecha no alvo, acertou meu coração, me tocou, Senhor. Eu não quero de forma alguma sair da Tua presença, Senhor. Fortaleça-me, ó Deus. Se você necessita nessa noite, queridos, a palavra encontrou seu coração, e você quer firmar esse propósito na presença do Senhor, sai do seu lugar agora, neste momento, que nós vamos orar junto com você. Ou se você está distante da presença de Deus, é uma oportunidade que está chamando você, volte para o lugar da bênção, volte para o abençoador. 10 anos dessa família custou muito, ficar longe de Deus é muito tempo, não podemos desperdiçar isso, irmãos. É uma noite de voltar para Deus, é a noite de afirmar nossa aliança com os Deus. Sai do seu lugar, nós queremos orar com você. E eu também quero chamá-los para orarmos juntos aqui,
Você que deseja começar uma campanha, 7 terças-feiras por um propósito, nós queremos orar com você. Você pode pegar o cartão que está aqui na frente, aqui nas laterais, que é uma referência da área em que você deseja estar apresentando em oração ao Senhor. E se você também está entre a segunda e a 7ª semana, também queremos orar com você. Só peço por gentileza que você venha aqui na frente, que nós queremos orar junto com você neste momento, em nome de Jesus. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor, que venha o teu reino, que estabeleça a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Senhor, estabeleça a tua vontade sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre essa família. Pai, nós cremos que o Senhor não deseja que jamais venhamos abandonar a sua presença. E nós oramos, ó Pai, fortaleça-nos em nome de Jesus. Seja, Senhor, diante de circunstâncias que tentam nos paralisar, que tentam nos desanimar, mas nós cremos que o Senhor vai nos sustentar, pois nós cremos em Ti. Tu és o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão fitos em Ti, Jesus. Tu és o Senhor que disse, que segura-nos pela mão e diz: não temas, porque eu te ajudo, eu te amparo, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que iremos caminhar juntos na força e no poder do Espírito Santo. É na força e no poder do Espírito Santo, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor há de sustentar o teu povo. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fortalecer aqueles que estão cansados, os que estão fracos. Nós cremos que o Senhor renova as forças, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha nos guiar, Senhor, em todo o tempo. Que o Espírito Santo de Deus guie seu coração, guie a sua mente. Que a presença do Senhor venha sobre ti pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas vigílias da madrugada. Nós oramos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continue sustentando, Senhor, a fé dos meus irmãos, o que eles têm colocado em oração, Pai, diante do Senhor nesses dias. Nós cremos em Ti, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais a tudo quanto estamos pedindo e orando, pois Tu és o Senhor que está acima de todas as coisas. Se você crê nisso, queridos, louve ao Senhor com suas palmas, engrandeça o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória para todos sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Nós cremos em Ti, Pai, no Seu poder que nos sustenta. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Nós Te louvamos porque o Senhor acolhe aqueles que voltam para a Tua presença, Jesus. Nós Te agradecemos, pois Tu és um bom Pai. A Tua misericórdia, Senhor, vai além, Senhor, de nossos pecados. Maior a Tua graça, Pai. Nós cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Senhor, leva-nos em paz, redimidos, lavados, purificados, renovados no poder do Espírito Santo. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde. O Senhor guarde a sua entrada, a sua saída. Que o Senhor guarde onde colocar a planta dos seus pés, onde colocar as suas mãos, que venham prosperar com as bênçãos do Senhor. Declaramos a paz de Jesus, declaramos o reino de Deus sobre a sua vida, declaramos o temor do Senhor sobre a tua vida, e abençoamos com proteção, com livramento. Declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, o sangue de Jesus. Que o Senhor te cubra, que o Senhor te guarde hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, queridos. Deus abençoe, irmãos.